gente! O vídeo de hoje não vai ser só uma resenha, vai ser mais uma experiência de leitura que eu tive. Hoje eu vou falar sobre como foi ler O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago. Meu nome é Júlia Calice e se vocês quiserem ver como é que foi, continue aí. Só que antes da gente ir, pra eu contar essa experiência pra vocês, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com algum amigo, com alguém que possa gostar. São coisinhas super simples, mas que ajudam bastante o Página 31. Por favor, assistam o vídeo até o final. Lá no finalzinho eu vou fazer a leitura da página 31 dele, então vocês vão ter um gostinho a mais dessa história. Se vocês quiserem comprar esse conto, qualquer outro livro ou qualquer outra coisa lá no meu site, lá no site da Amazon, por favor, comprem usando o meu link. Vocês não gastam nada mais na sua compra e uma comissãozinha vem pra mim, A Amazon entende que você foi lá por causa do canal e manda uma comissão pra mim. Então, você não vai gastar nada mais que o planejado, não vai gastar nada diretamente comigo e vai estar ajudando o canal. E não se esqueça também, de me seguir nas minhas duas outras redes sociais, página.31 lá no Instagram e o Julia Memo lá no Scoob. Então vamos começar, com essa experiência. Eu ganhei o Conto da Ilha Desconhecida de Natal da Elisa e do Gustavo, inclusive muito obrigada. Se não fossem eles, eu não estaria gravando esse vídeo aqui pra vocês, contando essa experiência. Só que eu admito, eu estava com um pouco de receio de ler, porque José Saramago é um dos autores favoritos do meu pai. E por isso, ele fala bastante sobre esse autor, fala como os livros eles são um pouquinho mais complexos, que fazem a gente refletir. Ele falou também que a pontuação não é a convencional, que o livro é em português de Portugal, então tem algumas variações ali na linguagem, e aí eu fiquei com um pouco de receio. Mas ao mesmo tempo, eu queria conhecer obras desse autor, queria ver o jeito de escrita dele, ver se eu ia entender a história, o que eu ia entender, o que eu não ia. Tava curiosa, José Saramago é um autor renomadíssimo, ele tem um Nobel da Literatura, vários livros clássicos consagradíssimos, por exemplo, Ensaio sobre a Cegueira, Intermitências da Morte, O Evangelho segundo Jesus Cristo, mas nenhum desses eu posso ler ainda, E aí, quando eu ganhei de presente o Conto da Ilha Desconhecida, eu falei, olha, um livro de José Saramago, um conto, na verdade, que eu posso ler. Então foi uma ótima oportunidade, não podia perder. Só que por causa desse receio eu tava pensando, será que eu leio hoje? Será que não? Será que eu espero um pouquinho mais? Só que meu pai, pra me incentivar ainda mais, falou assim, Júlia, eu e sua mãe vamos ler no mesmo dia junto ali com você, Que seria assim, o conto é bem curtinho, então leria primeiro eu, aí no mesmo dia, logo em seguida, leria meu pai e depois a minha mãe. E a gente faria um debate, a gente falaria um pouquinho sobre a história. Eu achei isso bem legal, então eu falei, ok, vamos deixar esse medo de lado e vamos ler. Então vamos começar com as minhas primeiras impressões sobre essas coisinhas que eu já falei. A pontuação realmente não é a convencional, A gente tem poucas marcações de parágrafo, por exemplo, em um parágrafo só, que acaba sendo um pouquinho maior, a gente tem a narrativa, a parte da história, a gente tem a fala de um personagem e a fala do narrador. Tudo isso ali pode acontecer, em alguns parágrafos. A gente também não tem muitos pontos finais, o autor usa mais vírgulas, assim, para dividir. Também não tem travessão nem aspas para indicar a fala. E aí eu fiquei um pouquinho confusa no começo, mas eu consegui me acostumar, No começo é difícil de entender tudo aquilo, de uma maneira nessa escrita tão diferente, mas logo a gente já consegue ler, já começa a ser automático, sabe? Não sei como seria isso em um livro mais complexo, em um livro maior do autor, como são esses mais famosos, mas se vocês já leram algum deles, me conta aqui nos comentários, desses livros famosos do José Saramago, se você teve alguma dificuldade, se não, o que você achou? Conta aí pra mim. O livro também é em português de Portugal, Então a gente tem algumas variações no idioma, a gente tem algumas palavrinhas diferentes, algumas conjugações de verbos diferentes também, o que eu acho que não me atrapalhou, não me atrapalhou muito, algumas palavras que às vezes eu não sabia, eu acabava juntando no contexto e descobria, ou eu pesquisava, enfim. Foi bem facinho essa parte aí também. De novo, não sei como seria em um livro maior, Às vezes um livro mais complexo dele tenha palavras mais complexas e aí acaba sendo um pouquinho mais difícil, mas não sei, no momento ainda não li algum desses livros dele, então não posso comentar. A história, que era outra coisa que eu tava morrendo de medo, falando assim, meu Deus, será que eu vou entender aqui que ele tá falando aqui? Será que
eu vou conseguir absorver ali todas as coisas, mas a parte da história em si, dos fatos, das coisas que aconteceram, eu consegui entender tudo tranquilamente. Mas as partes de algumas mensagens, de algumas coisas que o autor quis dizer, assim, nas entrelinhas, que eu não entendi tudo, e depois lá no debate com meu pai e minha mãe, eu entendi, né? A gente conversou um pouquinho sobre, mas isso eu já vou explicar pra vocês depois. Então, essas minhas expectativas de que ia ser muito complicado, de que eu ia morrer ali pra ler, não foram completamente atingidas, porque foi uma leitura bem interessante e não foi tão difícil, foi bem tranquilo até. Esse livro vai contar a história de um homem que vai até a porta das petições do castelo do rei. Essa porta das petições era uma porta onde as pessoas iam para pedir coisas pro rei, pedir ajudas, né? Mas ele nunca estava lá para ajudar essas pessoas. Ele passava o dia dele lá na porta dos obsequios, onde as pessoas davam presentes e elogiavam e falavam como ele era incrível, blá blá blá. E aí, quem acabava resolvendo todas essas coisas na porta das petições era a mulher da limpeza. Só que esse homem, ele bota na cabeça dele, ele só quer falar com o rei, ele não quer falar com mais ninguém, só com o rei, e ele fica lá por 3 dias. E aí o pessoal começa a reclamar, obviamente, ó, não chega a minha vez nunca porque aquele cara ali tá 3 dias na fila. Então o rei resolve acabar com todo esse tumulto e vai ele mesmo resolver. E aí, quando o rei chega lá, o homem fala que quer um barco. Aí o rei fica tipo, pra que você quer um barco, né? Aí o homem fala que ele quer conhecer as ilhas desconhecidas. Aí o rei fala, ué, mas todas as ilhas já estão mapeadas. Aí ele fala assim, o homem, né? Ué, mas se elas são desconhecidas, como que a gente sabe, né? Se existem mais ilhas ou não, se elas são desconhecidas. Aí eles ficam nessa conversa, eles têm ali eles batem um papo ali. E aí, no final, o rei dá um barco para esse homem. Só que ele, gente, ele vai perceber que não é tão simples assim ir lá, né, atrás das ilhas desconhecidas, que não é necessário apenas um barco, e sim muitas outras coisas. Uma coisa que logo no final do conto já me deixou bem surpresa foi como o autor conseguiu desenvolver toda essa história em 64 páginas. Assim, você termina o conto com aquele sentimento, o mesmo sentimento que você termina um livro de, sei lá, 200 páginas ou mais. E ele conseguiu desenvolver melhor do que muitos livros grandes. Então, assim, me deixou bem surpresa, né? Porque um conto tão pequeno acabou tendo uma história ali tão cheia de aprendizados, tão cheia de coisas, que aí eu debati ali com a minha mãe e com o meu pai. Primeiro, depois que eu li, né, foi a vez do meu pai e depois foi a vez da minha mãe. Meu pai deu 4 estrelas e meia, eu dei 4, minha mãe deu 3,5. Então, todo mundo ali gostou, né? Foi uma leitura bem interessante. E apesar de eu ter gostado bastante de ler o conto da Ilha Desconhecida, a parte do debate foi ainda mais legal, né? De compartilhar ali as ideias. Eu gosto muito de conversar, tipo, sobre livros, conversar sobre algum assunto ali que eu tô entendendo, né? Um assunto que eu tô por dentro. Então foi uma experiência muito legal. E a gente tirou várias conclusões, né? Gente, lembrando que podem haver várias e várias interpretações da mesma história. A gente não sabe o que estava passando na cabeça do autor quando ele escreveu o conto da Ilha Desconhecida. Então pode ser que a interpretação que eu, minha mãe e meu pai tivemos não seja a mesma que você vai ter, né? Ou que você já teve, talvez você já tenha lido, não sei. Mas interpretações são diferentes. Se você já leu, né, deixa aqui nos comentários o que você achou ali da história, qual mensagem que você pegou. A primeira coisa de tudo é que a gente viu que o homem, ele pode ser qualquer pessoa que tenha problemas, que passe por problemas, né? Porque, gente, todo mundo ali na vida vai passar por algum problema, por alguma dificuldade, né? Tá passando ou vai passar. E as dificuldades desse personagem começam lá na porta das petições e vão até o finalzinho do conto. E a gente vai ver ele tentando contornar isso, superar tudo isso, todas essas dificuldades. E esse personagem pode representar qualquer pessoa, pode representar você, pode representar alguém da sua família, enfim, qualquer pessoa. E a Ilha Desconhecida, pelo que a gente pensou ali, pode ser algum objetivo, algum desejo desse personagem. Alguma coisa ali, uma meta que você tenha na sua vida, enfim, pode ser qualquer desejo, qualquer coisa que você tenha que alcançar. Só que para isso vão acontecer vários e vários obstáculos. O homem mesmo aqui, a porta das petições, aí depois vão acontecer coisas ali no barco, várias coisas vão acontecer até o final da história.
E eu acho que para esse personagem, para esse homem, o verdadeiro desejo dele, apesar de não ser falado aqui, é encontrar ali o seu próprio eu, a sua ilha desconhecida. Era ali o seu próprio eu, ele não conhecia a si mesmo e queria ir atrás disso, né? Queria conhecer o seu interior, conhecer a sua pessoa, né? Então, inclusive no final da história a gente até vai ter um pouquinho mais disso, apesar de não ser falado, tipo, exatamente com as palavras. O homem queria conhecer seu eu interior. Não. A gente tem que interpretar, né, pra entender todas essas mensagens, todas essas coisas. E uma coisa que eu acho que reforça bastante isso, de tipo, o homem pode ser qualquer pessoa, qualquer homem, a ilha desconhecida pode ser qualquer objetivo, qualquer desejo, é que as coisas ali nessa história não têm nomes. Por exemplo, o homem, ele é só o homem. Não tem o nome do personagem. A mulher da limpeza, só a mulher da limpeza. O reino não tem o nome desse reino, né? Então, nesses espaços em branco, entre aspas, a gente pode ir preenchendo com coisas da nossa vida, com coisas que aconteceram com a gente, coisas que talvez no futuro vão acontecer, enfim. A gente vai preenchendo tudo isso de acordo com a situação, com a coisa ali que a gente está vivendo. Eu achei isso bem interessante, né, porque o autor dá esse espaço, esse lugar de fala, vamos dizer assim, para o leitor, para a gente pensar um pouquinho depois da história, né, porque eu acho que esse conto aqui não é um conto que a gente lê e fala, ah, tá bom, aconteceu a história. Não, a gente tem que refletir sozinho ou em grupo, como eu fiz, para absorver melhor ali a história. E pensando ali também, a gente percebeu que esse livro tem algumas críticas, né? Tanto às pessoas, mas principalmente ali ao governo. Aquele rei, ele não tava nem aí para os pedidos das pessoas para ajudar os cidadãos. Ele só ficava lá na porta dos obséquios, enquanto as pessoas elogiavam, davam presentes. E essas pessoas, apesar do reino não estar fazendo nada ali, tipo, pensando no reino, nem nada assim, elas continuavam indo lá para elogiar e bajular ele. Então a gente tem uma crítica bem legal nisso e algumas outras coisas que ficam mais pro final da história. Uma coisa que eu também achei muito legal no livro é essa questão das portas, né? Eu comentei a das petições, dos obséquios, tem também a porta das decisões, e toda vez que o autor vai comentar sobre elas ou descrever, ele acaba usando a funcionalidade ali, mesmo quando ele não tá falando exatamente sobre o que a porta faz. Eu não sei se dá pra entender isso muito bem, mas, por exemplo, tem uma hora que ele fala, tal personagem saiu pela porta das decisões, tipo, ela decidiu alguma coisa. Eu achei isso bem interessante na história. Esse conto que fala tanto sobre sair da sua zona de conforto me tirou completamente da minha. Eu, assim, nunca imaginava que eu iria ler alguma coisa do José Saramago antes de, sei lá, eu ter 16 anos, né, por causa da classificação indicativa dos livros. Mas cá estou eu agora falando sobre um conto dele aqui no canal, eu gostei muito disso. E agora eu perdi um pouco desse receio, né, que eu tinha, nossa, meu Deus, se eu ler alguma coisa do Saramago, minha cabeça vai explodir. Não tenho mais isso. Claro, não vou ler os outros livros dele por enquanto, porque os livros não são pra minha idade, mas quando chegar o momento eu já não vou ter mais tanto esse medo. Gostei de gravar esse vídeo aqui pra vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês já leram esse conto ou alguma outra obra do Saramago, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, quais foram as impressões de vocês, tá bom? Contem tudo aí pra mim, vamos bater um papo. Então foi isso. E agora a gente vai ler a página 31 desse livro e vamos entrar um pouquinho na história. Então continue aí! Gente, normalmente a página 31 dos livros é bem ali no comecinho da história, não é nem 10% do livro, na maioria das vezes. Só que aqui em O Conto da Ilha Desconhecida, como ele tem 64 páginas, ela fica bem ali na metade, né? Então a gente vai ter alguns spoilers aqui sim. Se você não quiser tomar spoiler, eu recomendo que você não escute a leitura da página 31, mas se você não se importar, continue aí e escute. Então, vamos lá. A modificaram um bocado, mas continua a ser uma caravela. Sim, no conjunto conserva o antigo ar, e tem mastros e velas. Quando se vai procurar ilhas desconhecidas é o mais recomendável. A mulher da limpeza não se conteve. Para mim não quero outro. Quem és tu? Perguntou o homem. Não te lembras de mim? Não tenho ideia.
Sou a mulher da limpeza. Qual limpeza? A do Palácio do Rei. A que abria a porta das petições. Não havia outra. E por que não estás tu no Palácio do Rei a limpar e abrir as portas? Porque as portas que eu realmente queria já foram abertas, e porque de hoje em diante só limparei barcos. Então estás decidida a ir comigo procurar a Ilha Desconhecida. Sai do palácio pela porta das decisões. Sendo assim, vai para a caravela. Vê como está aquilo. Depois do tempo quê?